Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Leardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje, gostaria de falar sobre um assunto que interessa muito aos ciclistas. Vamos falar sobre rodas. Bom, todo ciclista, algum dia, se não ouviu, vai ouvir ainda a seguinte frase: se você quer tirar peso da bike, comece pelas rodas. Essa frase é uma grande verdade. E ainda acrescento, não só comece pelas rodas, mas comece pelas partes que estão mais externas na roda. Né? Então, tudo que tiver mais longe do centro da roda é mais interessante da gente tirar peso. Isso acontece devido a um conceito que a gente vai ver aqui nesse vídeo, chamado momento de inércia. Bom, mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. Muitos ciclistas já sabem que essa frase, né, ela é válida. Há muitos vídeos na internet falando sobre isso. Porém, aqui no canal Ciência com Leonardo Leardini, eu quero dar um tratamento um pouquinho mais matemático, mais físico, né, um viés um pouco mais acadêmico, para a gente entender um pouco mais a fundo o porquê das coisas. Vou tentar gravar esse vídeo com o máximo de cuidado possível para não complicar tanto e atingir o maior número de pessoas. Porém, se você não entender alguma coisa, deixa aí nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, qual será o objetivo desse vídeo? Explicar matematicamente o porquê a frase acima é verdadeira. Né? E como faremos isso? Bom, a gente vai utilizar as leis de Newton, que a gente vê aí na escola. Né? Alguns conceitos relacionados às leis de Newton que a gente vai utilizar para conseguir chegar, né, atingir o nosso objetivo, é um conceito de inércia, o conceito de momento de inércia, e esse conceito eu até deixei de outra cor aqui porque ele é super importante para a gente entender, né, o porquê tirar o peso da bike começando pelas rodas é melhor. A gente vai utilizar o conceito de força, que é um conceito bem corriqueiro, né? E o conceito de torque. Tá? Além disso, a gente vai utilizar um pouco de geometria, né? E dentro da geometria, né, utilizar um pouco de trigonometria. Tá? E aqui ainda dentro de como faremos isso, né, a gente vai comparar as acelerações de duas bicicletas descendo uma rampa, impulsionadas apenas pela ação gravitacional. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui vocês estão vendo essa bicicletinha aqui. Eu até tirei aqui o elastiquinho que faz o papel da corrente, né? Para a roda girar livre aqui do pedal. A ideia é que eu vou pegar uma bicicleta junto com um ciclista, né? Imagine que tem um ciclista sentado apoiado na bicicleta e a gente vai, ele não vai pedalar na descida, né? Então a bicicleta junto com o ciclista vai descer apenas pela ação gravitacional, nesse plano inclinado. Aqui, né, a ilustração, né, da bicicleta descendo uma rampa. E a gente vai comparar as acelerações, como eu disse, de duas bicicletas em duas situações. Tá? Na primeira situação, imaginem que eu tenho aqui minha bicicleta com ciclista, minhas habilidades de desenho não são boas, então em vez de eu desenhar o ciclista aqui na bicicleta, só desenhei a bicicleta. E vamos imaginar que sem as rodas, o ciclista com a bicicleta tem uma massa ali de aproximadamente 70 quilos. Né? Vamos imaginar ali um ciclista de 60 quilos, com um quadro ali sem as rodas, mais 10 quilos. Né? Ou até um pouco menos, né? Enfim. Vamos pensar num ciclista aí de uns 60 e poucos quilos, né? Mas que o conjunto dê 70 quilos. E que cada roda pese 2 kg, né? Então, só para a gente, coloquei esses valores aqui mais ou menos aproximando, né? Essa roda aqui é da minha bicicleta, é a roda dianteira aqui da minha bicicleta. Eu já aliviei bastante coisa, né? Inclusive o disco aqui é aliviado, né? E mesmo assim ainda está com 1,9 kg.
A roda traseira é um pouquinho mais pesada e vamos imaginar que as duas rodas elas tenham o mesmo peso, tá? Para simplificar um pouco as coisas. Tá? Então a massa de cada roda é de 2 kg. E então a massa total desse conjunto, né, ciclista mais a bike mais as rodas, vai dar, né, cada roda tem 2 kg, então a massa total é de 74 kg. E agora vamos imaginar uma outra situação, né, em que eu pegue o mesmo ciclista, só que eu tiro de cada roda, eu tiro 1 kg de cada roda. E esse 1 kg eu transfiro para a bicicleta, né? A bicicleta, a parte da bicicleta que não é um elemento que gira, né? E eu tiro massa de um elemento que gira para um elemento que não gira, né? Ou seja, a minha bicicleta com o ciclista daria 72 quilos e a massa de cada roda de 1 kg. Então, a massa total dessa bicicleta, assim como a outra, vai ter 74 quilos. As duas terão a mesma massa. E aí fica a provocação. Qual tem a maior aceleração descendo a rampa? Ou qual desce a rampa primeiro, né? A gente poderia escrever também dessa forma. Você já sabe a resposta, né, dessa pergunta? É bem sugestivo, né? Que como a gente já está querendo tirar peso da roda, que essa é uma frase verdadeira, né? Então, acredito que vocês já saibam a resposta. Porém, no final desse vídeo, a gente vai ser capaz de entender matematicamente o porquê. Agora, pessoal, para entendermos um pouco mais esse experimento teórico que a gente está propondo, vamos falar um pouquinho sobre algumas hipóteses simplificadoras. O que eu quero dizer com isso? Na ciência, a gente sempre tenta criar modelos que representem a realidade. Esses modelos, eles correspondem a uma idealização. Ela deixa de lado certos detalhes do mundo real que vão ter pouca influência no mundo ideal que a gente está propondo, né, na nossa modelagem. Para exemplificar essa situação, eu tenho aqui uma folha de papel sulfite e outra folha de papel sulfite. Uma está amassada, né, formato aí quase de uma esfera, né, bem ruim, mas... e uma outra aqui, né, no seu formato original. Quando eu pego essa bolinha aqui e deixo cair, o que acontece? Essa aceleração a que a bolinha está submetida é muito próxima da aceleração da gravidade. Ou seja, o ar que está aqui em volta dessa bolinha exerce pouca influência, né, como uma fonte resistiva para essa bolinha ser acelerada na aceleração da gravidade. Porém, se eu pego aqui essa folha de papel e deixo cair, vocês vão perceber que a aceleração com certeza é diferente da aceleração da bolinha. Ou seja, para a folha nesse formato, a resistência do ar é muito importante. Já no caso dessa bolinha, a resistência do ar, né, devido à sua geometria, é praticamente desprezível. Então, quando eu for criar um modelo, né, para estudar essa situação ou essa situação em queda livre, né, em queda caindo, né, nesse caso aqui, eu posso considerar, né, a resistência do ar desprezível e nesse caso eu não posso considerar. Ainda que, nesse caso, a resistência do ar não seja desprezível, né? Mas para uma situação de estudo, né, dependendo do que eu quero estudar, eu posso considerar essa bolinha caindo em queda livre, né, sem a resistência do ar. Agora que a gente já sabe um pouco melhor sobre o que são hipóteses simplificadoras, a gente vai considerar para o nosso experimento algumas hipóteses, né? E são elas. Bom, na hora que a gente estiver aqui descendo com a nossa bicicleta, então a gente vai considerar a resistência do ar desprezível, né? É um experimento, né, teórico, né, mental. A gente não vai realmente pôr uma bicicleta com um ciclista descendo a rampa,
gente só vai comparar duas acelerações de forma teórica, então a gente pode assumir, né, a hipótese de resistência do ar desprezível. Tá. Claro, né, se o ciclista tivesse sem ar, ele ia morrer, né, porque ele não ia conseguir respirar. Mas é um experimento mental que a gente está fazendo. Tá. Outra hipótese é considerar as rodas idealmente rígidas. O que eu quero dizer com isso? Bom, aqui, né, voltando à nossa roda, toda roda, né, é composta aí, né, da roda em si com o pneu, né? E o pneu, ele tem uma certa deformação, né? Tanto que a parte aqui de baixo, né, quando fica em contato com o chão, devido ali à carga, né, do peso do ciclista, né, enfim, com os outros pesos, da bicicleta inclusive, acaba achatando um pouco, né, deformando um pouco o pneu ali na região que está em contato com o solo, porque o pneu é um corpo não rígido, né, e no fundo nada é 100% rígido, mas a gente pode considerar essa mesma roda aqui, né, no nosso experimento a gente vai considerar como se ela fosse uma roda rígida, né, que é como se fosse essa roda aqui, essa buchinha aqui de alumínio, ela tem uma certa rigidez, né? Nada é 100% rígido, mas ela tem uma certa rigidez, né? Além disso, a gente vai considerar que toda a massa da roda esteja concentrada na sua região mais externa. Ou seja, aqui a gente tem o disco, tem o cubo, né? Tem os raios, o aro, mas o que mais importa para o momento de inércia é aquilo que está na parte mais externa da roda, né? Então o pneu tem um peso significativo na roda, né? Além disso, como é um experimento mental, a gente está querendo analisar uma situação limite, né? Uma situação de maior momento de inércia possível, que considerando uma roda, é como se essa roda fosse um aro, né? Assim, toda a massa dela, né? Não sei se dá para ver aqui direito, né? Mas é como se tivesse um vazio aqui no meio, né? Eu não tivesse massa nenhuma aqui no meio e eu tenho a massa só aqui na região externa, né? Como se toda a massa aqui do cubo, a massa dos raios, do ar, tivesse tudo aqui no pneu, na parte mais externa, inclusive, do pneu, né? E, além disso, é que exista atrito suficiente na superfície de contato entre o pneu, e a nossa rampa. Coisa interessante é que, se não houvesse atrito entre a rampa e aqui e o pneu, né, a bicicleta, em vez de a roda começar a rolar, né, que nem a situação que a gente fez aqui, ela ia descer. Se não tivesse atrito, vamos supor que fosse uma superfície bem lisa, né, um gelo, por exemplo, mas muito liso ao ponto de não ter atrito, a bicicleta ia descer essa rampa e a roda não ia girar, né? É uma situação engraçada, mas se não tem atrito, a roda ela não gira, né? Ela desceria a rampa com máxima aceleração aqui, nesse caso, porém a roda não giraria. Bom, e por último, vamos considerar também como hipótese simplificadora de que não haja atrito nos rolamentos aqui da roda. Então, se eu tenho aqui essa roda, eu tenho um certo atrito aqui nos rolamentos, embora seja muito pequeno, né, mas vai haver um torque que acaba resistindo, né, ao movimento, né, de aceleração dessa roda na descida. E esse torque, ele acaba, né, sendo percebido aqui porque a minha roda ela acaba parando com o tempo, né? Então, quando eu coloco a roda aqui para girar, ela acaba parando por causa do torque do rolamento. E a gente vai considerar que esse nesse nosso experimento, que esse é um rolamento ideal e que ele não vai exercer nenhum torque resistivo aí para a nossa roda. Agora que a gente já estabeleceu as hipóteses simplificadoras para o nosso experimento aqui teórico,
Vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo. Dando prosseguimento, quero falar um pouco sobre alguns modos de movimento envolvendo escorregamentos e rodas. A ideia aqui é entendermos qual desses modelos melhor representa uma bicicleta e, posteriormente, nas próximas lousas, analisarmos as acelerações dos componentes individuais de uma bicicleta. Assim, vamos estabelecer qual é a máxima aceleração que qualquer objeto pode ter descendo uma rampa de inclinação θ e entendermos a influência das rodas nesse objeto quanto à aceleração. O primeiro modo de movimento que eu gostaria de falar é sobre o escorregamento. Bom, se eu tenho uma rampa, né, de inclinação θ ali com a minha horizontal, eu coloco um objeto aqui, ele vai escorregar, né? Aqui, nesse caso, existe atrito entre a superfície aqui desse meu plano inclinado e o meu objeto. Dependendo da inclinação que eu colocar aqui, esse objeto pode ficar parado devido ao atrito. Mas conforme eu vou inclinando, né, ele começa a sofrer uma aceleração, porque o atrito não é suficiente para vencer a ação gravitacional. Então, o escorregamento ele pode ser dado tanto quando há atrito ou quando não há atrito, né? Quando não há atrito, ele vai sempre escorregar e a gente vai analisar nas próximas lousas o movimento de um objeto descendo uma rampa sem atrito. E essa vai ser a máxima aceleração de um objeto em qualquer plano inclinado com um ângulo θ. Ainda falando sobre escorregamento, há vários movimentos, né, objetos que se movimentam através de atrito e isso não é um problema. Inclusive movimentos circulares. Só para a gente abranger um pouco, né, o nosso leque aqui de conhecimento, câmbio, geralmente as roldanas do câmbio da bicicleta, né, já que estamos falando de bicicleta, essas roldanas aqui, que eu tenho um câmbio que está meio usado, né, mas essas roldanas aqui, ó, elas não têm rolamento aqui no eixo, né, elas giram com uma bucha e elas giram por atrito mesmo ao redor dessa bucha. Eu vou desmontar aqui esse câmbio, né, para a gente poder enxergar como que ocorre esse movimento. Aqui, pessoal, tem duas roldanas, né, no câmbio. Essa aqui e essa aqui. Eu vou soltar uma delas só para a gente poder enxergar, né, essa situação. Então, vem aqui. Esse parafuso, ele fixa a bucha, né, entre essas duas placas aqui. Na hora que a gente tira a roldana, né, aqui dá para ver bem dentro aqui a buchinha que tem aqui dentro, né. Aqui tem dois guarda-pós, né, para não entrar sujeira. Tirando aqui os guarda-pós. Não sei se meu português está correto falando assim, mas essa buchinha aqui, ó, ela sai e a roldana gira em torno aqui dessa bucha. E é um movimento por atrito. Então, essa bucha aqui tem que sempre estar lubrificada, né, para a gente diminuir o atrito aqui entre a roldana e a nossa bucha. Essa bucha fica ali parada no câmbio, enquanto que a roldana gira ali com a passagem da corrente. Então, esse é um movimento de escorregamento, né? Mesmo sendo circular, é um movimento de escorregamento. No próximo modo de movimento, a gente vai ver como que trabalha um rolamento. Bom, eu falei aqui do primeiro modo de escorregamento e eu coloquei 3 modos, mas existem vários outros modos de escorregamento, né? Eu só estou trazendo algumas combinações possíveis, né, envolvendo roda e mais algum objeto. Aqui a rolagem sobre rodas soltas, né? Então, eu posso ter aqui uma rampa e eu ter rodas soltas e um objeto rolando, né, através dessas rodas. Esse caso aqui é bem interessante porque em embarcações antigas, né, para levar
pedaços de pedra na antiguidade, né? O pessoal colocava toras de madeira, né? Troncos de árvores, né? Para poder, né, passar por cima com um objeto pesado, né? E o interessante é que as rodas elas vão ficando para trás, né? O objeto vai se movimentando, as rodas vão ficando para trás e a cada roda que sai aqui do meu objeto eu tenho que recolocar ela aqui na frente. Esse é um tipo de movimento envolvendo um objeto com rodas, né? Então agora que a gente não tem mais um movimento simplesmente por atrito, mas a gente acaba tendo um movimento através de rodas. Só que eu não posso falar que não é um movimento sem atrito, porque existe atrito entre o meu objeto e a minha roda, e as minhas rodas aqui, e também existe atrito entre as rodas e o plano inclinado. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo de um movimento desse tipo, sem ser num plano inclinado, só para a gente poder exemplificar. E depois vou falar um pouquinho sobre o rolamento, porque o rolamento ele funciona com esse mesmo sistema, só que através de um movimento circular. Aqui, pessoal, então imaginem que eu tenho aqui um objeto, né, pesado, e eu vou me deslocar através de rodas, né? Então aqui, ó, se eu colocar aqui um objeto pesado, o movimento é muito facilitado, né? Que vai ser difícil porque essa mesa não está totalmente regular, mas não sei se vai dar para ver. Eu consigo fazer esse movimento aqui. E reparem que a última roda aqui vai ficando para trás, né? Na verdade, todas elas vão indo para trás. O movimento da régua é mais rápido do que o movimento das rodas, né? E aí, assim que esse daqui sai, né? Eu tenho que reposicionar ele lá na frente, né? Para poder dar continuidade ao movimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o rolamento, que ele se utiliza desse mesmo princípio, só que através, em vez de eu ter planos aqui, né, como o plano aqui da mesa e o plano daqui do meu objeto, eu vou ter dois planos circulares. Aqui, pessoal, tem um rolamento. Esses rolamentos eles eram igualmente espaçados, né, as esferas, só que tinha uma gaiola aqui que mantinha elas igualmente espaçadas. Só que eu tirei para a gente poder enxergar melhor o movimento. Aqui eu vou girar o anel externo e manter o anel interno fixo. E se a gente pegar aqui uma referência, né? Se eu pegar aqui uma referência, ó, vamos imaginar essa bolinha aqui, né? Eu vou pintar essa bolinha. Vocês vão ver que com ela vai, o anel externo ele vai mais rápido, é que a bolinha está escorregando um pouco também, mas ele anda mais rápido do que a bolinha, né? Então, e o movimento se dá dessa forma, do mesmo jeito que a gente viu o movimento ali da régua em cima das rodas, né? Então, chega uma hora que o anel externo alcança aquela roda que a gente estava, aquela esfera que a gente tinha marcado. Se eu não me engano, era essa daqui. Tá? Então, existem inclusive câmbios de bicicleta que, em vez de ter a bucha, como a gente mostrou, ele acaba tendo o rolamento, né? E aí eu consigo eliminar bastante o atrito. A ideia do rolamento é exatamente que facilitar o movimento, na verdade, de alguma coisa em relação à outra, né? Uma terceira forma de movimento possível, né, é a rolagem sobre rodas com eixos fixos no objeto. Aqui as rodas não estavam fixas no objeto, né? Elas estavam soltas. Agora, quando a gente prende as rodas no objeto, a gente tem um modelo de uma bicicleta, né? Uma bicicleta nada mais é do que um objeto, né? Um corpo ali, o quadro, o ciclista, e as rodas, né? Unidas, né? Através de seus eixos, né? Nesse meu objeto. Agora que a gente já viu alguns modos de movimento
de um objeto com ou sem o auxílio de rodas, a ideia a seguir é entrar na matemática da coisa propriamente dita. Então, nas próximas lousas, a gente vai comparar as acelerações dessas três situações distintas. Bom, então a gente vai encontrar a aceleração de um bloco de massa m descendo uma rampa sem atrito, né? E já adianto que essa vai ser a máxima aceleração a que um objeto está submetido, né? Quando ele desce uma rampa aqui de inclinação θ. Depois a gente vai calcular a aceleração de uma roda de massa M, e raio Rão aqui, toda concentrada na região mais externa, rolando rampa abaixo com atrito. Então, a nossa roda, toda a massa dela vai estar concentrada na parte mais externa dela. É como se no meio eu não tivesse massa nenhuma. E por que eu coloquei aqui com atrito, né? Porque se não tem atrito, essa roda, em vez de descer rolando, ela desceria escorregando e a gente nada mais teria do que uma situação igualzinha essa daqui, né? Em vez de eu ter a roda girando, ela desceria como se fosse um bloco, né? Então, o atrito aqui é importante. E a gente vai encontrar a aceleração para esse caso. E juntando tanto as duas situações, né, da massa aqui escorregando sem atrito com a roda, né, a gente chega numa situação que é o nosso modelo de bicicleta quando a gente junta meio que as duas coisas, né? Eu vou ter aqui um objeto de massa m, que nada mais é do que a nossa bicicleta junto com o ciclista, e as rodas da bicicleta com massa m. Então a massa total vai ser 2m mais m. Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular a aceleração do bloquinho M descendo a rampa sem atrito. Antes de mais nada, coloquei aqui o bloquinho apoiado aqui na rampa com alguns eixos, né, coordenados. Eu coloquei o eixo X no sentido que o bloquinho aqui corre descendo a rampa, né? E o eixo Y perpendicularmente ao eixo X. E por que eu coloquei o eixo Y para baixo? Porque quando a gente for fazer a roda, né, descendo a rampa, ela vai girar nesse sentido aqui, que é com o eixo Z apontando para dentro da lousa. Então, para manter, né, a regra da mão direita, eu vou fazer o eixo X, né, o eixo X assim, né, o eixo Y assim, e o eixo Z entrando na lousa. Só para a gente manter, né, a regra da mão direita X para Y, da Z entrando na lousa. Tá. Mas, bom, isso aqui é o de menos, tá? Não se preocupem com isso. Aqui que é o mais importante, porque uma hora a gente vai ter que decompor algumas forças. O ângulo θ formado entre a minha horizontal e o meu plano inclinado vai ser o mesmo ângulo θ aqui do meu eixo X com essa horizontal aqui, ó. Até porque o meu eixo X aqui está paralelo à rampa, né? E aqui a minha horizontal é paralela aqui à base da minha rampa. Então, são ângulos alternos internos, né? Eu tenho um ângulo θ aqui. Como o eixo X e o eixo Y são perpendiculares, né? Da mesma forma que o eixo X ele sofre um deslocamento θ aqui em relação à horizontal, né? E o x é perpendicular ao y. Então, em relação à vertical, que é perpendicular à horizontal, o eixo y vai sofrer também um deslocamento θ. Tá? Aí, aqui vai ser... agora fica fácil da gente decompor a força peso lá, porque... Deixa eu pegar a caneta azul aqui, ó. Essa força peso aqui, ó, ela vai estar agindo aqui no centro de massa do bloquinho. E a gente vai decompor a força-peso no ângulo em Y e em X, né? Então, essa força-peso vai ser P cosseno θ no eixo Y e
P seno θ no eixo x. Tá? Eu só estou entrando em detalhes aqui nesse bloquinho de massa em mão. Depois, nos outros casos, eu não vou mais escrever essas partes e a gente já vai escrever direto ali o P seno θ, o P cosseno θ. Só não queria deixar em branco, né? Passar batido por isso. É bom a gente entender de onde vem. Tá. Aqui eu fiz um diagrama de corpo livre. Da mesma forma, eu só estou fazendo um diagrama de corpo livre aqui nesse caso para a gente enxergar algumas coisas, né? Principalmente a terceira lei de Newton. Mas nos próximos casos eu vou escrever o bloquinho apoiado na rampa e colocar as forças apenas para o corpo que eu estou querendo estudar. Aqui a gente tem a força-peso agindo no bloquinho. Eu separei ele da rampa, tá? Só para efeito de colocar as forças, né? Então aqui eu tenho a força-peso. A reação dessa força-peso é a outra força-peso que está lá no centro da Terra, ou seja, a Terra puxa o meu bloquinho para baixo e o meu bloquinho puxa a Terra para cima, né? São todas as forças, elas sempre vêm aos pares, né? Não existe força sozinha na natureza, elas sempre existem aos pares. Aqui eu deveria colocar uma setinha aqui, né, em cima da força-peso. Eu só não coloquei porque se eu colocar uma setinha aqui, aí depois e colocar o vetor aqui no sentido contrário, eu teria que colocar um menos aqui e atrapalhar com o sinal aqui do Y, eu ia confundir, né, e eu acabei não colocando. Mas o certo é colocar. Tá. Aí é normal, né? Então o bloquinho empurra, ele está apoiado na rampa, né? Então ele empurra a rampa para baixo. Da mesma forma, a rampa empurra o bloquinho para cima. Então, eu tenho uma força normal agindo aqui na rampa, né? A força-peso está lá no centro da Terra. E agora no bloquinho eu tenho a força-peso agindo nele, que é a ação da Terra, né? Agindo no bloquinho. E eu tenho a normal, né? Que é a força de contato, né? Com que a rampa aplica no meu bloquinho. Tá. Aqui, essa rampa, você vai falar assim, mas tem uma normal, né, a força de contato do bloquinho fazendo na rampa nesse sentido, então a rampa escorregaria para trás, né, mas essa rampa está presa na Terra, né, na teoria isso é verdade, mas como essa rampa está presa na Terra, a massa da Terra é muito, muito, muito maior do que a massa desse bloquinho, a Terra não vai sentir aceleração nenhuma, né, e essa rampa vai ficar parada exatamente por estar presa na Terra, né. Agora, eu coloquei o nosso bloquinho que já é em contato com a rampa, né? Não coloquei as outras forças que agem na rampa, né? Então, a gente tem a força normal no bloquinho, e aqui eu já coloquei a força-peso decomposta, né? Então, na verdade é uma só, né? A força-peso agindo no bloquinho, mas a gente decompôs ela no nosso sistema de coordenadas que a gente criou aqui, x, y, né? E o z aqui não vai usar, mas na direção de x e y. Então, ficou o peso, ele estava aqui, né? Em y, como tem um ângulo θ aqui, ele é p cosseno θ, né? Não vou entrar em detalhes trigonométricos aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso. Uma hora a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso. E aqui vai ficar p seno θ, tá? Então a gente tem esse diagrama de forças aqui agindo no nosso bloquinho. Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, né, pro nosso bloquinho. Então, vou escrever, vou colocar aqui aplicando, né, aplicando a segunda lei de Newton, aí a gente vai ter a seguinte situação: somatório das forças em x vai ser igual à massa do bloquinho, que na verdade a massa é emão, né? Vou até escrever direto aqui, emão, vezes a aceleração em x. A única força que age na direção x é o P seno θ. Então, vai ficar P vezes seno de θ é igual a emão vezes a aceleração em x.
P, que é o peso, peso nada mais é do que massa vezes a gravidade, né? Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu vou substituir o peso aqui por mg. Então, só que essa massa é a massa do bloquinho. Então, m vezes g vezes seno de θ é igual a m vezes a aceleração em x. Aqui, ó, eu vou cortar a massa desse lado com a massa desse lado. E eu vou ficar que a aceleração em x é g seno θ. Então, a aceleração em x é igual a g vezes seno de θ. E olha que resultado interessante, né? Essa aceleração, eu vou até destacar aqui, essa aceleração é uma aceleração do bloquinho descer na rampa sem atrito. Logo, essa é a máxima aceleração possível que um corpo qualquer descer na rampa, ainda que fosse a roda, se não tivesse atrito, ela ia deslizar sem rolar e ia ter essa aceleração. Então, essa é a máxima aceleração, é a máxima aceleração possível para esse caso, né, que é o da rampa com inclinação θ. Este caso. Tá. Aqui faltou só a gente escrever o somatório das forças em y, né? Então, somatório das forças em y vai ser quem? A massa, né? Vezes a aceleração em y. Só que a aceleração em y, o bloquinho, ele não acelera nesse sentido, né? Ele está sempre em contato com a rampa. Então a aceleração é zero. Então eu vou colocar aqui, essa aceleração é zero, né? E aqui só para a gente fazer bonitinho, somatório das forças, como o eixo y está para baixo, vou colocar assim, ó, P vezes cosseno de θ menos a normal, que está para cima, é igual a zero, né? Então essa é uma outra equação, né? Aqui o peso eu vou substituir por mg. Então, emão vezes g vezes cosseno de θ é igual a normal. Essa é uma segunda equação. Ou se a gente tiver que usar o valor da normal, a gente já sabe quanto que vale. Então a gente já descobriu qual que é a aceleração do bloquinho. Agora a gente vai descobrir qual que é a aceleração da roda descer na rampa e depois do nosso modelo de bicicleta descer na rampa. Agora vamos calcular a aceleração para uma roda de massa m descendo a nossa rampa. Como a gente já disse, né, a gente vai considerar a roda, que eu esqueci de colocar, ela tem um raio R aqui, né? Ela tem um raio R, ela tem uma massa M e toda a massa dela está concentrada na parte mais externa, como a gente já vinha falando. Vamos escrever, né, as forças que agem aqui nessa roda. Bom, as forças mais fáceis da gente colocar são as forças peso e a normal, né? Então, vou colocar até com uma régua aqui. Então, força peso agindo aqui no centro de massa. Vou colocar, ficou meio, não ficou legal, né? Esse paralelo aqui a rampa. Força peso. Vai ter duas componentes, né? Então a gente vai colocar aqui P
seno de θ, aqui P vezes cosseno de θ, né? A gente vai ter a nossa normal, ela vai estar assim, mais ou menos, aqui é a nossa normal, e há mais uma força, que é a força de atrito. A força de atrito sempre é um pouco mais difícil de enxergar para que lado que ela está, se é para baixo ou se está para cima. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui eu tenho a minha rampa, né? E que se não tivesse atrito, ela desceria sem girar, né? Como há atrito e ela gira nesse sentido, assim, na hora que ela está rolando, é meio intuitivo que o atrito está para trás, para poder fazer a roda girar nesse sentido. Mas nem sempre é assim, né? Por exemplo, se eu tenho uma roda que ela está sendo propelida, né? Se existe essa palavra, acho que sim. Então, por exemplo, um carro, né, que está acelerando a roda, ele vai girar um torque, por exemplo, nesse sentido. Então, na hora que ele gera um torque nesse sentido, né, ele empurra o chão para trás e o chão empurra a roda para frente, por isso que o carro vai para frente. Mas eu gosto de pensar para onde está o atrito, é sempre fácil de ver. Por exemplo, se o carro está acelerando a roda aqui, ó, ele cria um torque na roda, né? E a parte inferior aqui da roda, que está em contato com a rampa, ela vai tender a ir para trás. Isso no caso do carro, né? Vai tender a ir para trás. Então, o atrito é sempre contrário ao sentido de escorregamento. Então, como ela tende a ir para trás com a aceleração do carro, então o atrito é para frente. No nosso caso aqui, não tem torque de motor nenhum, né, do carro impulsionando essa roda. Ela age exclusivamente pela ação da gravidade. Então, o que acontece? O atrito aqui, se eu não tivesse atrito, né, como a gente já viu, ela tenderia a escorregar nesse sentido. Ou seja, essa parte inferior aqui da roda tenderia a escorregar para frente. Então o atrito é para trás. Eu gosto de pensar dessa forma. Então, resumindo, né, o carro, quando ele gera um torque, ele tende a girar a roda para trás aqui em relação à rampa, né? E aí o atrito é para frente. E quando eu não tenho torque do carro, por exemplo, né? Ou poderia ser até de uma bicicleta, né? O ciclista ali pedalando, já que a gente está falando de bicicleta. Mas no caso aqui da ação gravitacional, a tendência é que ela escorregasse para frente se não houvesse atrito. Então, como ela a parte aqui inferior escorrega para frente, na hora que eu coloco o atrito, né, o atrito é para trás e por isso que ela não mais escorrega agora, ela começa a rotacionar também. Então, a gente vai colocar aqui a força de atrito, vou colocar em laranja aqui, a força de atrito aqui vai colocar para trás. Vou colocar assim, força de atrito. E a força de atrito eu vou escrever com um F meio diferente, assim. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que esse atrito, por mais que a roda esteja girando aqui na rampa, ele é um atrito estático, ele não é um atrito dinâmico, porque não há escorregamento entre a roda e o plano e a nossa rampa aqui. Então, eu não posso fazer a seguinte afirmação. A gente vai escrever matematicamente as coisas, mas já vou adiantar que a gente não pode escrever que a força de atrito é igual a μ, que seria o coeficiente de atrito, vezes a normal. A normal a gente já tinha calculado,
né? Mas aí eu pego, coloco o coeficiente de atrito vezes a normal que a gente calculou. Isso está totalmente errado. Por quê? Isso aqui é uma condição de máxima, de máxima, de máximo atrito, né? Eu só vou ter força igual a μ vezes a normal no caso de atrito máximo ou no caso de atrito cinético, né? Do atrito dinâmico. Neste caso, que a roda ainda não... existe atrito suficiente para ela rodar sem escorregar e a gente não está considerando que ela está na posição limite. Sempre vai haver atrito para ela poder girar, né? Então, eu estou trabalhando bem abaixo aqui da minha condição de limite de atrito máximo, né? Então, essa equação aqui eu não vou poder usar. Beleza? Agora, vamos aplicar a segunda lei de Newton para a nossa roda. Então, vou fazer o mesmo procedimento, né? Somatório das forças em X vai ser igual a massa da roda, que agora a massa da roda é M', né? Então vai ser M' vezes a aceleração em X. Só lembrando, né? Nosso eixo X está aqui, nosso eixo Y está para baixo e o nosso eixo Z está entrando na luz. Né? Esse xzinho aqui é o símbolo para que o vetor está entrando na luz. Tá. Somatório das forças em X. Quais forças estão aqui agindo em X? É o P seno θ menos a força de atrito. Então, eu já vou substituir aqui o P seno θ por M vezes G vezes seno θ. Então, M, né, vezes G vezes seno θ, que é o P seno θ, menos a força de atrito. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração em x. O que a gente quer descobrir é exatamente a aceleração em x. Então vamos deixar, né, aqui por enquanto a nossa equação. E vamos escrever a somatória das forças em y. Então, somatório das forças em y igual a massa vezes a aceleração em y. Tá. Só que a aceleração em y é zero, porque a roda ela não se desloca nesse sentido assim. Né? Então, a aceleração em y é zero. As forças aqui vai ser em y, né? No sentido do eixo y aqui, P cosseno θ, que eu vou chamar de M' vezes G vezes cosseno de θ, menos a normal para cima, contrário ao eixo y, menos a normal, é igual a zero, né? Porque a aceleração é zero. Então a gente tem aqui que a normal, né, vale M' vezes G vezes cosseno de θ. Tá, essa é uma outra equação. Caso a gente precise da normal, ela está aqui. Agora, a gente aqui não tem a aceleração em x. Aqui, a aceleração em x, a gente, né, tem a massa, né, da roda, que é dada, que é M', a gente está trabalhando só com letras, né, mas é dado, gravidade é dado, o ângulo é dado, que é θ. Agora, e a força de atrito? A gente não pode usar essa relação μ vezes a normal. Até porque aí a gente poderia substituir a normal aqui, né, no lugar e utilizar um μ que seria um coeficiente de atrito. Mas a força de atrito não vale isso, né, como a gente já explicou. Então eu vou ter que agora utilizar uma terceira equação, que continua sendo a segunda lei de Newton. Só que vai ser a segunda lei de Newton para a rotação, ou seja, a somatória dos torques. Eu gosto de escrever essa letra tal aqui para torque.
Em relação ao centro de massa, eu posso escrever o torque em relação a qualquer ponto do meu objeto. Vou escrever em relação ao centro de massa aqui do meu objeto. Em relação ao centro de massa, vai ser igual a segunda lei de Newton, né? A gente, por exemplo, no eixo X é somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Essa massa é uma inércia, né? No caso do torque, eu vou escrever, no lugar de força, eu vou escrever torque. No lugar de massa, a gente vai ter o momento de inércia em relação também ao centro de massa, porque o torque eu estou fazendo em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular. Tá? E essa aceleração angular é em relação ao eixo Z, né? Porque ela está girando no eixo, no sentido do eixo Z, né? Escrever assim. Tá. Então, agora a gente vai ter que falar um pouquinho melhor sobre o que é esse momento de inércia, que a gente não explorou ainda. Para falar sobre o momento de inércia, aqui eu tenho uma roda, um aro 20, ela tem uma massa relativamente pequena, e aqui eu tenho uma outra roda, deixa eu encostar essa aqui, e aqui eu tenho aquela minha outra roda, que é da minha bicicleta, é uma aro 29, né? Ela está bem mais pesada, vamos dizer assim, do que a outra roda, do que essa outra roda aqui. E até porque ela está com pneu, está com disco, né? Mas de qualquer forma ela é mais pesada do que essa roda. Tá? Ou seja, a massa dela, né, melhor dizendo, é maior do que dessa daqui. Só que o momento de inércia, ele diz não só sobre a massa de um objeto, mas como essa massa está distribuída no meu objeto. E quanto mais longe essa massa estiver do eixo aqui da roda, né? Então, quanto mais longe se esse aro aqui ele tivesse aqui, né? Ou seja, fosse maior, o momento de inércia seria maior. O momento de inércia ele vai ser tão maior quanto maior for a distância da minha massa em relação ao centro. Tá? Então, por exemplo, essa massa, essa roda, além dela ter uma massa menor, ela também tem um raio menor. Então, o momento de inércia dela é muito menor do que a da outra. Então, se eu aplicar um torque aqui, vocês vão reparar, eu vou tentar dar o mesmo torque nas duas rodas, tá? Eu vou fazer um torque só girando o punho aqui. Se eu der um torque aqui, ela vai sofrer uma aceleração. E essa aceleração vai ser bem maior do que da outra roda. É bem rapidinho, eu consigo fazer isso de forma rápida. Agora, se eu tentar fazer o mesmo torque nessa roda aqui, vocês vão reparar que a aceleração dela é bem menor. Eu estou tentando fazer o mesmo torque, mas a aceleração dela é bem menor do que a da outra. Isso se deve ao momento de inércia. Né? Assim como eu tenho a segunda lei de Newton na forma linear, né, que a massa é uma inércia, né? Então eu acelerar um objeto aqui, né, fazendo uma força, né, devido à inércia dele ser baixa, ele vai adquirir uma certa aceleração. Se eu pego já um objeto mais pesado, né, pego um objeto mais pesado, ele vai sofrer uma outra aceleração dada a mesma força. E para a rotação a gente tem a mesma ideia, só que em vez de massa, como inércia, a gente tem um momento de inércia. Tá. Agora, o momento de inércia, se eu tiver uma roda, né, como a gente está trabalhando, que seria apenas a massa distribuída aqui na parte mais externa dessa roda, a gente vai ter um momento de inércia dado por m, que é a massa da roda, vezes o raio ao quadrado. Ou seja, a massa, né, vou pegar aqui, ó, a massa que eu tenho aqui da roda vezes o raio
né, que é a distância do centro até onde está concentrada a massa. E essa dependência, né, do raio, ela é ao quadrado. Ou seja, o raio ele tem uma influência muito maior do que a massa no momento de inércia. Então, aqui ó, eu vou escrever na nossa roda aqui de massa M, que ela vai ter também um momento de inércia dado por mr ao quadrado. Caso eu tivesse uma roda fechada, né, então isso aqui é para uma roda como se fosse um aro, né? Um aro, ou seja, a massa toda concentrada na sua parte externa. Agora, se eu tiver uma roda fechada, né? Quando eu digo fechada, é que toda a distribuição de massa é contínua, né? Tipo, toda a roda é feita do mesmo material. Então, por exemplo, não sei se dá para ver aqui, mas se eu tivesse algo assim, ó, uma roda com uma distribuição uniforme de massa aqui nela, né? Aí eu teria um momento de inércia fechada, né? Eu teria um momento de inércia dado por meio de mr ao quadrado. Então aqui seria uma roda fechada. Uma roda fechada. Eu posso ter momento de inércia para vários objetos, né? Na verdade para qualquer objeto, em relação a um certo eixo. E esses momentos de inércia que eu escrevi aqui, é em relação ao centro de massa, tá? Em relação ao centro de massa da roda. Se eu pegar um outro ponto aqui da roda, o momento de inércia não vai ser mais o mesmo. Outra coisa, de uma esfera, por exemplo, o momento de inércia, que eu acho que, se eu não me engano, é 2/5 de mr ao quadrado de uma esfera. Então a gente vai trabalhar com um momento de inércia dado por mr ao quadrado, que é para o caso da nossa roda com massa apenas na parte externa dela, que é o máximo momento de inércia que eu tenho para uma roda qualquer. Então, o momento de inércia em relação ao centro de massa da nossa roda é mr ao quadrado. E agora a aceleração angular, né, que é o alfa, se vocês lembram lá do ensino médio, que tem uma relação de velocidade linear igual a ômega-r, né? Então, dado uma rotação, né, tem uma roda aqui girando, dada a rotação, a velocidade de qualquer ponto aqui da minha superfície é a velocidade angular, que é o ômega, vezes o raio do meu daqui da roda, né? Então, da mesma forma que a gente tem isso para essa relação para a velocidade, a gente pode escrever também que a aceleração ela é igual a alfa vezes o raio. Ou seja, e aqui a relação que a gente vai obter é que a aceleração em x, né, que é a aceleração do meu centro de massa, vai ser igual a alfa z, que é a aceleração de rotação, né, vezes o raio. Então, aqui a gente vai substituir, né, esse alfa z aqui no alfa z e o momento de inércia aqui. E o torque nada mais é do que o torque a gente vai calcular em relação ao centro de massa. Então, quais forças que exercem torque em relação ao centro de massa? Lembrem que eu preciso ter, para ter torque, eu preciso ter um braço de alavanca. Só que em relação aqui ao centro de massa, ó, o P seno θ não faz torque, porque não tem braço nenhum de alavanca. O P cosseno θ também não faz torque. A normal também não faz torque. Agora, a força de atrito, por ter esse bracinho de alavanca aqui, ó, né, em relação ao centro de massa, ela faz torque. Então, o torque da força de atrito vai ser a força de atrito vezes o raio, que é o braço de alavanca. Então, a somatória de todos os torques agindo nessa roda vai ser quem? A força de atrito
força de atrito, vezes o raio, né? E aqui é positivo, porque eu já estou orientando aqui de acordo com o meu eixo Z, né? A força de atrito faz um torque nesse sentido aqui, no sentido positivo de Z. Isso aqui vai ser igual ao momento de inércia, que é mr ao quadrado, vezes a aceleração angular. Aqui eu deixei alfa, a aceleração x igual a alfa z vezes r. Se eu passar aqui o r dividindo, vai ficar alfa z é igual a aceleração em x sobre r, que é o que a gente vai substituir. Então aqui, ó, ficou momento de inércia vezes o alfa z vai ser a aceleração x dividido por r. Tá? Aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar aqui o meu... Se eu passar esse r dividindo, vai ficar r ao quadrado. E com r ao quadrado aqui em cima, então cancela esse r com esse r com esse r. E o que a gente tem é que a força de atrito vai ser igual a m' vezes a aceleração em x. Ó, olha que legal, a gente já chegou numa outra relação aqui, né, numa outra equação. Então a gente agora a gente tem essa equação, a gente tem essa equação e a gente tem essa equação. Essa aqui não vai ajudar em nada se a gente substituir aqui, porque a gente quer a aceleração x. Eu vou pegar, substituir essa força aqui, né, de atrito, no lugar dessa daqui. E aí a gente vai chegar, conseguir isolar a aceleração x. Vou chamar essa equação aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Substituindo 3 em 1, temos... Então vai ficar, ó, mg seno θ menos a força de atrito, e a força de atrito é m vezes a aceleração em x, menos m vezes a aceleração em x, é igual a m vezes a aceleração em x. Então, m vezes a aceleração em x. Tá. Agora, eu vou passar esse m ax para o outro lado, então vai ficar... Não sei se está dando para ver aqui, mas já sai da frente. mg vezes seno de θ é igual a... mx estava negativo, vai para lá positivo, então vai ficar 2max. Tá? Então agora eu tenho massa desse lado e massa desse lado, eu cancelo a massa aqui, cancelo a massa aqui. E eu vou chegar que a aceleração em x, eu vou passar o 2 aqui dividindo, então a aceleração em x vai ser igual a meio de g seno θ. Meio de g seno θ. Vocês lembram que no caso da rampa, do bloquinho descendo a rampa, a aceleração era g seno θ, né? E agora é metade daquela aceleração, ou seja, meio de g seno θ. Dando continuidade, vamos agora encontrar a aceleração do nosso modelo de bicicleta descendo a rampa. Então, vamos colocar as forças nos nossos corpos aqui isoladamente. Aqui eu coloquei a roda traseira, aqui eu coloquei a roda dianteira e aqui a bicicleta, né? Então, roda traseira, roda dianteira
e aqui a nossa bicicleta. É o mesmo esquema, né? Aqui cada roda tem massa M, né? Massa M'. Elas têm momento de inércia de M' R ao quadrado. Aqui também, né? M' R ao quadrado. A bicicleta aqui com o ciclista vai ter massa Mão. E então a gente vai colocar as forças aqui isoladamente para ficar mais fácil a visualização. Tá. Então, vamos pensar aqui ó, nas forças mais fáceis, né? A bicicleta está apoiada aqui na rampa, então a rampa faz uma força de contato nas rodas da bicicleta. Então, em cada roda ali, a gente vai ter uma força normal. Desenhando aqui, cada roda aqui, vou ter uma força normal sendo aplicada. Tá. Vou colocar aqui, ó, normal. Aqui embaixo também vou ter uma normal. Tá. Além disso, cada roda tem peso. Então, a gente pode colocar aqui. Eu tenho aqui o peso. Tá? Aqui a roda tem peso. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o P cosseno. P cosseno. E aqui é o P. Aqui, P. Seno. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, P seno de θ. E aqui, P cosseno de θ. Vou colocar aqui a normal, né? Aqui vai ter, vou colocar aqui o peso da roda, né? Vou colocar um PR aqui, ó. Só para falar que é o peso da roda. Tá? Peso da roda. Peso da roda. Porque aqui a bicicleta também vai ter peso, né? Vou escrever de outra cor aqui. O azul meu tá ruim, então vou ter que fazer outra cor. Não sei se o verde vai ficar legal. Então aqui eu vou ter um P, que é o peso da bicicleta. Vou colocar peso da bike, um PB, vezes cosseno de θ. E aqui, ó, peso da bike vezes seno de θ. Tá. Agora, quais outras forças que agem, né? Então, a gente tem aqui, ó, força de atrito entre a rampa e as rodas, né? Da mesma forma que a gente já viu no exemplo anterior, a gente coloca o atrito para trás, aqui nesse caso. Então, eu vou ter aqui a força de atrito. Vou colocar um Fzinho aqui. Vai ser o mesmo na roda dianteira e na roda traseira. E agora, a gente vai ter que colocar as forças de vínculo, né? As forças que estão vinculando a bicicleta com a roda. Essas é um pouco às vezes mais difícil de enxergar. Então, a bicicleta aqui, ela apoia, ela não está apoiada na rampa, ela está apoiada na roda. Então, ela faz uma força vertical para baixo na roda da bicicleta, né? Devido ao próprio peso dela, ela tem que apoiar em alguma coisa. Então, ela vai apoiar aqui na roda
no eixo aqui da roda. Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, força vertical no eixo. Vou colocar assim, ó, força vertical no eixo. E aqui, ó, essa parte que está em contato aqui, né? Da mesma forma que a bicicleta apoia na roda, a roda devolve uma força para ela, empurrando ela para cima. Então, é por isso que ela não cai, né? Por isso que ela não desce, porque ela está apoiada na roda. Então, ao mesmo tempo que ela força a roda para baixo, a roda força ela para cima. Então, aqui no eixo, aqui, ó, tem uma força vertical para cima. Vertical do eixo. Vou colocar assim. Na roda dianteira é a mesma coisa, tá? Só que, vamos pegar aqui a bicicleta aqui. Eu tenho que colocar essa força, além de ela estar fazendo aqui força nessa direção aqui, pode ser que o quadro da bicicleta com o ciclista, por ter uma massa bem maior que a da roda, né? Aí tem que ver qual inércia, né, que é maior ou não. Mas pode ser que ele esteja querendo acelerar mais que a roda. Vamos supor que o quadro que esteja querendo acelerar mais que a roda, e a roda está segurando, porque agora a gente tem um conjunto, né? A gente não tem só duas situações separadamente. Então pode ser, assumindo que o quadro esteja tentando acelerar a roda, empurrar a roda através do eixo, né? O quadro empurra a roda para frente e a roda faz uma força ao contrário no quadro para trás. Tá? Se for ao contrário, se a roda que tenta puxar o quadro, né? Então a álgebra ali já vai corrigir, né? Esse nosso porque vai ficar um sinal negativo ou positivo e a própria álgebra já vai corrigir o problema. Então a gente vai assumir que a bicicleta o quadro está empurrando a roda e a roda devolve uma força contrária. A coerência tem que ser com a terceira lei de Newton. Depois a matemática vai dizer se a gente adotou o sentido certo ou errado. Então aqui, ó, a gente vai assumir que a bicicleta esteja empurrando aqui. Então aqui, ó, vou colocar assim, ó, força horizontal no eixo. E aqui é a mesma coisa. Então, força horizontal no eixo. Bom, agora a gente já consegue escrever todas as equações. E faltou eu fazer as reações aqui, né? Se o quadro está empurrando a roda para frente, a roda empurra o quadro para trás. A gente sempre tem que ser coerente com os pares aí de ação e reação. Então no eixo. Aqui eu vou colocar desse lado aqui. Força horizontal no eixo. Além disso, eu não vou me preocupar com o torque aqui no quadro. E também não preciso verificar se essas forças aqui nos eixos são iguais, tanto para a reação aqui, né, da roda dianteira e da roda traseira, porque a gente está considerando que o centro de massa esteja bem geometricamente no centro aqui do quadro da bicicleta, né? Então, essas distâncias aqui dividido por 2, a gente tem o centro de massa aqui da bicicleta, né, com o ciclista. Então, se a gente fosse calcular os torques, né, igualar a zero, porque a bicicleta não está rotacionando, né, só as rodas que rotacionam, e a gente ia ver que essas forças seriam iguais. Bom, agora nós já estamos prontos para calcularmos a aceleração do nosso modelo de bicicleta. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton, começar aqui pelas rodas. As equações de ambas as rodas serão as mesmas, então vou fazer uma vez só. Né? Então vamos lá. Somatório
das forças em X igual a massa da roda, que é M', vezes a aceleração em X. Quais forças que estão agindo em X aqui na nossa roda? É o peso da roda vezes o seno θ, a força que o eixo, né, a força que a bicicleta faz na roda através do eixo, né, a força horizontal, e a força de atrito. Então, aqui, peso da roda, eu vou substituir por E' vezes a gravidade, vezes o seno θ. Então, E' vezes a gravidade, vezes o seno θ. Lembrando que a nossa base, né, x, y e z, tá assim. Tá? Então, mg seno θ, essa força aqui, mais a força horizontal aplicada ali no eixo, menos a força de atrito, contrário ao nosso eixo x, menos a força de atrito. Isso aqui vai ser igual a massa M' vezes a aceleração x. Tá? Essa aqui é uma equação. Eu nem vou me preocupar com a equação no eixo y, porque a gente já vai acabar não usando. Tá? Ela não vai ajudar em nada para a gente achar a aceleração em x. Mas aqui eu faria, né, o peso da roda vezes cosseno θ, mais a força vertical, né, no eixo, menos a normal, igual a zero, porque a roda não está sendo acelerada nesse sentido. Tá. Agora, eu vou usar a próxima equação de torque, né, segundo a lei de Newton, para a rotação. Vou calcular o torque em relação aqui ao centro de massa. Então, somatório de todos os torques em relação ao centro de massa vai ser quem? Vai ser o momento de inércia da roda em relação ao seu centro de massa, vezes a aceleração angular. Aceleração angular Z. Né? Quem faz torque em relação ao centro de massa na roda, como a gente já viu no exemplo anterior? Né? Somente a força de atrito, né? Em relação ao eixo aqui, ó, a normal não faz torque, o peso não faz torque, as outras forças não fazem torque, porque não tem braço de alavanca. Então, apenas a força de atrito faz torque. E o braço de alavanca é o raio da roda, então, e ela está fazendo torque nesse sentido aqui, né? De rodar nesse sentido, que é no sentido positivo do eixo Z. Então, vai ficar mais força vezes o raio, que é o torque da força de atrito, vai ser igual ao momento de inércia, que a gente já viu para esse exemplo de roda, é mr ao quadrado, vezes a aceleração angular z, que é a aceleração x dividido por r. Tá? Aqui, ó, a gente pode cancelar esse r com esse r ao quadrado e esse r, né? Se eu passar o r aqui dividindo, fica r ao quadrado, cancelo. Então, aqui, ó, novamente, né? A força de atrito deu igual a massa vezes a aceleração em x. Tá. Então, aqui a gente já tem essa equação, né? A gente já tem essa equação. Tá. Reparem o seguinte, que a força de atrito a gente consegue substituir aqui, só que agora a gente ainda não conhece quem que é a força horizontal aqui no eixo. A gente vai ter que achar um jeito de mexer com isso. Bom, até aqui é o que deu para fazer.
né, com as equações ali envolvendo a roda, né. Para as duas rodas é a mesma coisa. Agora vamos então calcular aqui o nosso quadro da bicicleta com o ciclista, que seria o nosso bloquinho, né? Só que ele agora está apoiado nas rodas. Bom, agora a segunda lei de Newton aqui para a bike, a gente vai ter novamente, né? Então vamos lá. Somatório das forças em x é igual. Agora, em vez de ser eminho, vai ser emão, né? Que é essa massa aqui era emão. Emão vezes a aceleração em x. As forças em x é o peso aqui da bike vezes o seno θ, menos as duas forças horizontais no eixo. Então, a gente vai ter que o peso da bike vai ser emão vezes a gravidade. Então, emão vezes a gravidade vezes seno de θ. Para lá no eixo x, agora ao contrário, menos, vai ser duas vezes essas forças, né? Porque estão aplicadas aqui e aqui. Então, duas vezes F horizontal no eixo, tá? E só. Isso vai ser igual a emão vezes a aceleração x. E agora, olha que interessante. Lá, a gente queria saber, né? Faltava essa força aqui. Então, a gente vai isolar essa força aqui para a gente poder substituir naquela equação. Tá? Então, vou passar essa força aqui para o outro lado e isso aqui para esse lado de cá. Então, vai ficar emão vezes g vezes seno de θ é igual, menos emão vezes a aceleração em x vai ser igual a duas vezes força horizontal no eixo. Então aqui eu posso colocar a massa em evidência, né? E vou dividir tudo por 2. Então vai ficar meio vezes a massa, abre parênteses, g seno θ, menos a aceleração em x. Isso aqui é igual a força horizontal no eixo. Tá. Então, agora, eu tenho essa equação aqui. Vou chamar essa equação de 1, essa de 2 e essa aqui de 3. Então, o que eu vou fazer é substituir, vou colocar assim, ó, substituindo 3 em 1. Não só 3 em 1, né? 2 em 1 também. Então, eu vou colocar substituindo 3 e 2 em 1, temos. Então, vai ficar lá, ó, mg, eminho, vezes g, vezes seno de θ, mais a força horizontal no eixo, que a gente descobriu que é isso aqui. Nem precisava ter colocado em evidência aqui, né? Então, vai ficar mais meio de emão, vezes, eu vou ter que abrir aqui agora g seno θ, para ficar melhor, mais meio, menos agora, menos, meio de emão vezes a aceleração de x, isso é força no eixo, menos a força de atrito, que é eminho vezes a aceleração em x, então menos
eminho vezes aceleração em x. Isso aqui tudo vai ser igual a eminho vezes aceleração em x. Isso aqui tudo é igual a eminho vezes aceleração em x. Agora vamos agrupar termos semelhantes. Como a gente quer a aceleração x, né? Vamos ver o que tem a aceleração x aqui para a gente juntar. Então, aqui ó, não tem, né, aceleração x. Vou deixar tudo que tiver aceleração x para o outro lado. Então vai ficar ó, aqui é g seno θ, aqui é g seno θ. Vou juntar os dois, então vai ficar ó, eminho mais meio de emão, tudo isso vezes g seno θ, vai ser igual, ó, m vezes aceleração em x mais m vezes aceleração em x, vai ficar 2 eminho vezes aceleração em x, mais meio de emão vezes aceleração em x. Tá? Então aqui, ó, tá. Então eu vou juntar aqui, né? Então vai ficar, vamos de novo aqui. Eminho mais meio emão vezes g seno θ é igual, colocar a aceleração em x em evidência, vai ficar 2 eminho mais meio de emão. Agora, se eu passar dividindo, então vai ficar aqui a aceleração em x vai ser igual a eminho mais, então vai ficar eminho mais meio emão dividido por 2 eminho mais meio emão, tudo isso vezes g vezes seno de θ. Posso até multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo, para não ficar esses meios aqui, né, como fatores. Vou colocar assim, então, a aceleração em x vai ser igual a, multiplicar por 2 aqui, vai ficar 2 eminho mais emão dividido por 4 eminho mais emão vezes g vezes seno de θ. Para ficar mais bonitinho. Então, essa equação que a gente chegou é o que a gente estava procurando desde o começo do vídeo, que é a aceleração de uma bicicleta descendo a rampa. Então, essa aceleração aqui, caiu a bicicleta aqui, mas essa aceleração é dada por essa expressão aqui. E reparem que a gente tinha calculado por bloquinho era apenas g seno θ, a aceleração para a roda isoladamente era meio de g seno θ, né? Inclusive, ó, se a massa da bicicleta for zero, aqui vai dar 2m sobre 4m, vai dar meio, que é a própria aceleração da roda, né? E a gente chega na expressão da aceleração da bicicleta, que é esse fator de 2m mais emão, dividido por 4m mais emão, vezes g seno θ. Agora, na próxima lousa, a gente vai olhar para essa expressão, comparar com as outras e tirar algumas conclusões. Agora, pessoal, para darmos início à conclusão desse vídeo, coloquei aqui um resumo do que a gente viu até agora, e aqui atrás a gente vai explorar um pouquinho mais essa relação que a gente chegou para nosso modelo de bicicleta descendo a rampa. Bom, aqui, né, o bloco escorregando sem atrito, a gente chegou que a aceleração dele na direção x, que é a direção da rampa, é de g vezes seno θ.
a aceleração da roda rolando rampa abaixo é de meio de G vezes seno θ, ou seja, metade da aceleração do bloco escorregando sem atrito. E para o nosso modelo de bicicleta, a gente chegou que a aceleração dele era de 2m mais emão, ou seja, 2 vezes a massa de cada roda, mais a massa da bicicleta com o ciclista, né, excluindo as rodas, dividido por 4m mais emão. Tá? 2m mais emão é a massa total da bicicleta com o ciclista mais as rodas. Então, a gente poderia escrever também, aqui, em vez de escrever 2m mais emão, como a massa total. E reparem que aqui 4m mais emão é a mesma coisa que 2m mais 2m, ou seja, 4m, mais emão. Então, fica massa total dividido por 2m mais a massa total, porque a massa total é 2m mais emão. Então, a conclusão que a gente chega, uma das primeiras conclusões que a gente chega, é que a aceleração, tanto olhando por aqui quanto olhando por aqui, a aceleração da bicicleta vai ser menor do que a aceleração do bloquinho descendo sem atrito, né? Porque essa divisão aqui, né, massa total dividido por 2m mais massa total, ela é menor do que 1, porque essa parte aqui de baixo, né, no denominador, ela é maior do que o numerador, porque aqui massa total e aqui tem massa total, e eu estou somando mais alguma coisa na massa total. Tá? Então, essa razão aqui vai ser menor do que 1. E aí, vamos trabalhar um pouquinho, né, pensando se a gente reduzisse a massa da roda, ou se a gente reduzisse a massa da bicicleta. Né? Então, vamos pensar no seguinte. Aqui, o que eu estou propondo? Né? Para a gente supor que a massa eminho, ou seja, a massa da roda, seja muito menor do que a massa da bicicleta. Então, da bicicleta com o ciclista, né? Nosso irmão era isso. Então aqui eu tenho a bicicleta, tenho o meu ciclista aqui em cima, né? E vamos imaginar que essa roda não pese nada em relação a esse outro conjunto. Ela tem uma massa muito próxima de zero, ou seja, não necessariamente de zero, né? Mas que essa massa, em relação à massa do ciclista com a bicicleta, não tenha significância nenhuma. Então, a gente pode falar que o eminho tende a zero, ou seja, que a massa da roda é desprezível em relação ao conjunto. O que a gente vai fazer então? Isso é só um truque matemático para a gente ver uma tendência, né? Para a gente ver um comportamento. Então, quando eu reduzo a massa da roda para zero, olha o que acontece. A aceleração em x, se a gente substituir m aqui por zero, vai ficar 2 vezes zero mais emão, dividido por 4 vezes zero mais emão. Ou seja, essas parcelas aqui vão para zero, né? E a gente tem que a aceleração em x da bicicleta, nesse caso, seria emão sobre emão, ou seja, 1. Né? Então, vezes g seno θ, né? Vezes g seno θ. E a aceleração seria exatamente igual à do bloquinho descendo sem atrito. Ou seja, quando eu reduzo o peso da roda, né, até a um valor bem irrisório, né, a aceleração da bicicleta vai ser muito próxima da aceleração do bloquinho escorregando sem atrito, que é o caso ideal. Né? Então, olha que interessante que é eu tirar o peso da roda. Né? Quanto mais peso eu tiro da roda, melhor. Né? Ainda que eu transfira o peso da roda para a bicicleta, não tem problema. Tá, agora vamos fazer ao contrário, né? Vamos supor que a massa eminho agora seja muito maior do que a massa da bicicleta. Então vamos supor que a gente coloque rodas muito, muito pesadas. Uma roda de um material, como se fosse uma pedra, assim, alguma coisa muito, muito, muito pesada. Rodas de chumbo, assim. De forma com que as massas da roda fossem
é muito maior do que a massa do conjunto do ciclista com a bicicleta, né? Isso aí que isso é até difícil de imaginar, né? Mas vamos tentar imaginar essa situação de que o ciclista e a bike pesam quase nada, que as rodas sejam muito pesadas. Nessa situação, eu posso falar que Eminho é muito grande em relação à bicicleta, com o ciclista, ou que a massa do ciclista junto com a bicicleta tendem a zero, ou seja, ela é irrisória em relação ao peso das rodas. E aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai substituir o emão aqui por zero, né? E ver o que acontece. Então, quando eu faço aqui, ó, aceleração em x com o emão indo para zero, vai ficar 2 eminho mais zero, 4 eminho mais zero, isso dá 2 eminho sobre 4 eminho, né? E, ou seja, dá meio, né? 2 eminho sobre 4 eminho dá meio. Então a aceleração em x é meio de g seno θ. Opa, alguma coisa interessante, porque neste caso a aceleração da bicicleta seria exatamente a aceleração da roda descendo a rampa, né? Então, num caso desse, o que aconteceria é que a bicicleta ela teria a mesma aceleração de uma roda descendo a rampa, só que é como se as duas rodas desceriam com a mesma aceleração, como se não tivesse a bicicleta entre elas, né? Elas desceriam dessa forma, tá? E olha que interessante, né? Aqui a gente tem uma situação quando a massa da roda tende a zero, a gente tem a gente tem uma situação de aceleração máxima. E aqui, quando a massa do ciclista com a bicicleta é zero, a gente tem um caso de aceleração mínima, né? Porque o momento de inércia é o máximo possível, né? Com uma roda desse tipo, e já que a gente está trabalhando com a roda como se ela fosse um aro, né? Como se toda a massa dela tivesse concentrada em sua superfície ali, mais externa, que é o momento de inércia máximo por uma roda, ou seja, a gente tem muita inércia nessa situação e a aceleração cai para meio de g seno θ. Então a gente vai sempre estar trabalhando entre esses dois extremos, né? Essa é uma outra conclusão que a gente tira. Claro, numa situação ideal, que a gente não está considerando os atritos de rolamento, que a gente não está considerando a esterese do pneu, né? Que é a dobra, né? Que ele sofre, né? Aquilo lá faz com que o material dissipe energia através de calor. Então, a gente não está considerando tudo isso, mas numa situação ideal de rodas rígidas, né, a gente estaria trabalhando aqui dentro desse intervalo, tá? E isso é muito claro de ver aqui no gráfico, né? Se a gente considerasse a função, né, aqui, uma função da aceleração x em função de emin, ou seja, todos os outros parâmetros fixos, né, a massa do ciclista com a bicicleta, e só variasse emin, a gente ia ter uma função desse tipo aqui, né? Então, a aceleração em função de emin, né, seria a mesma equação que está ali, né? Só que aqui a gente tem uma função. Se a gente fizer o gráfico dessa função, a gente obtém uma curva mais ou menos desse tipo. Ou seja, aqui, né, a massa de eminho nunca vai ser zero, né? Então, se eu tiver uma massa da roda igual a zero, né, que nunca vai acontecer, essa é uma situação totalmente abstrata, né? Então, vou até colocar um intervalo aberto aqui, né, só para a gente considerar aqui esse ponto. E o eminho a gente fosse aumentando o peso da roda, olha o que ia acontecer, né, a massa da roda, olha o que ia acontecer. Chega uma situação que ela tende a meio de g seno θ. E a gente vai estar trabalhando aqui nesse intervalo entre g seno θ e meio de g seno θ. Tá. Na próxima lousa, a gente vai trazer agora as bicicletas lá do início do vídeo para a gente comparar a aceleração das duas e ver que a gente vai estar trabalhando aqui neste intervalo e ver qual que é a vantagem da gente utilizar rodas como um dos modos de movimento que a gente viu. Agora, pessoal, vamos para as bicicletas do início do vídeo. Então, olha o que acontece, né? A gente tinha, eu não lembro se eu fiz com as mesmas cores, acho que não, mas
isso não importa, né? A gente tinha uma bicicleta, que eu vou chamar aqui de 1, né? Ela tinha massa de 2 kg em cada roda, só que ela, a bicicleta com o ciclista pesava 70 kg, né? Ela tinha massa de 70 kg. Aqui a bicicleta 2, o que a gente fez? A gente transferiu massa da roda para a bicicleta, ou seja, a massa que era 2 kg, agora virou 1 kg, e aqui era 70, agora está com 72, porque a gente tirou 1 kg de cada roda e passou para a bicicleta. De forma que eu esqueci de anotar aqui, a massa total dessa bicicleta é de 74 quilos e a massa total dessa bicicleta é de 74 quilos também. Tá? Então, as duas têm a mesma massa. O que diferencia é onde que está, né, essa massa. Uma está tem mais massa concentrada nas rodas e a outra tem mais massa concentrada ou do ciclista ou no quadro da bicicleta, por exemplo. Tá. E a gente vai encontrar a aceleração dessa bicicleta e a aceleração dessa bicicleta. Como a gente viu, né, a aceleração em x é 2m mais emão sobre 4m mais emão, vezes g seno θ. Na bike 1, a gente tem essa expressão e a gente vai colocar aqui, ó, aceleração em x 2 vezes 2, né, que é o eminho aqui, 2 vezes 2, mais o emão, 70 kg, dividido por 4 vezes 2, que é o eminho, mais o emão, que é 70 kg, vezes g seno θ. A aceleração em x para a primeira bicicleta, que tem as rodas mais pesadas do que a segunda, é de 0,949 g seno θ, ou seja, 0,949 é 94,9%, né? E g seno θ é a aceleração máxima, que é o bloquinho escorregando a rampa. Então, a aceleração da bicicleta nessa primeira situação é de 94,9% da aceleração máxima. Já para a segunda bicicleta, que tem rodas mais leves, né, a gente faz a mesma conta, 2 vezes 1 mais 72, dividido por 4 vezes 1 mais 72, g seno θ. E a gente chega aqui, esse valor é de 0,974 g seno θ, ou seja, 97,4% da aceleração máxima. Olha que resultado interessante. Eu acho lindo isso, né? Porque quando o ser humano inventou a roda, né, e muito tempo depois inventou a bicicleta, né, olha que coisa legal. Uma montagem dessa, né, de um corpo com rodas, né, fixadas ali em seu eixo, em seus eixos, né, a gente adquire uma aceleração muito próxima, né, quase 100%, né, mais de 90% da aceleração de alguma coisa escorregando sem atrito, que é uma situação ideal, né? Então, a invenção da roda é uma invenção fantástica, né? Além disso, agora a conclusão mais importante, né, do porquê que a gente fez esse vídeo, a gente agora atingiu o objetivo do vídeo, que era mostrar o porquê que aquela frase era verdadeira, né, de tirar o peso da roda é mais importante. Comparando a situação primeira com a segunda, quando a gente diminui o peso da roda, mesmo mantendo o peso da bicicleta no total, né, só de tirar o peso da roda e mesmo que a gente transfira esse mesmo peso para outra parte da bicicleta, a gente aumenta a aceleração, né? Então, essa aceleração aqui é muito mais próxima, né, da aceleração máxima do que essa. Ou seja, tirar peso da roda é muito compensatório, né? É uma coisa muito boa de se fazer. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre as 3 conclusões que a gente chegou. Bom, então a conclusão 1 é que só de tirar peso da roda e transferir para a bicicleta, mantendo o mesmo peso total, a aceleração já aumenta. E acelerar uma bicicleta
com rodas mais leves é mais fácil do que acelerar uma bike com rodas mais pesadas, mesmo ambas com massas totais iguais. A gente utilizou, né, de um artifício como exemplo, né, da rampa, mas em qualquer situação eu acelerar, mesmo no plano, né, ou mesmo numa subida, né, eu acelerar uma bicicleta com rodas mais leves é mais fácil do que eu acelerar uma bicicleta com roda mais pesada. Tá? Independentemente de quem que seja a força propulsora dela, né? No nosso caso, que era a gravidade, né? E quando eu tenho o ciclista ali pedalando, fazendo força, né? É muito mais fácil ele acelerar a bicicleta com rodas mais leves. Tá? A segunda conclusão é que se mover com rodas é muito eficiente, pois mesmo com atrito, né, no nosso exemplo, a gente chegou a acelerações maiores que 90% da aceleração máxima possível. Então, o movimento com rodas, né, aqueles modos de movimento que a gente tratou ali no meio do vídeo, né, e o movimento com roda é um movimento muito eficiente, né? E a terceira conclusão, que poderia ser colocada aqui junto com a primeira, né, mas eu separei para ficar um pouco mais didático, é que o momento de inércia é um fator chave neste problema, né? Pois é por causa dele que aqui, né, nessa fração, existe aqui embaixo esse 4eminho, né? Em vez de ser 2eminho, é 4eminho, né? Essa parte de baixo que é o denominador é a inércia, né? Do sistema. Então, esse 4eminho aqui só existe por causa do momento de inércia, né? Se não houvesse momento de inércia, aqui a gente cairia em 2eminho, né? Mas é por causa do... Se fosse para outras rodas, que a gente trabalhou com uma roda com aquela história, né, da massa, né, toda concentrada na parte externa, essa roda é uma roda de máxima inércia, né? Outras rodas, uma roda ideal, né, uma roda real, que a massa não está totalmente concentrada na parte externa, né? A gente tem massa em outras regiões da roda, né? A gente vai ter aqui vai mudar um pouco esse 4eminho aqui, né? Vai entrar, vai ficar algum outro valor. E a gente e só por causa do momento de inércia, então, que aparece esse 4eminho, né? A gente pode olhar aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, esse 2eminho, né? Aqui fica até mais claro, né? Esses 2eminho que aparece aqui, ó, é por causa do momento de inércia, tá? Se não houvesse ele, esses 2eminho aqui não iria existir, tá? Uma outra forma também de ver, né? De enxergar essa inércia, né? Pensando em energia. Quando a gente tem aqui a bicicleta descendo a rampa, assim que ela está aqui em cima na rampa, a gente tem uma energia potencial gravitacional associada, né, no nosso sistema aqui. Essa energia, quando a bicicleta desce a rampa, parte dessa energia vai ser utilizada para dar energia cinética no movimento de translação da bicicleta, e parte dessa energia é para fazer a roda girar, tá? A roda, então, não tem, a energia não é destruída, né? Nem criada na natureza. Então, a roda girar, ela está ganhando energia, né? Quando ela está sendo acelerada, ela vai ganhando velocidade, então ela vai ganhando energia cinética de rotação. E a bicicleta começa também a ganhar energia cinética de translação. E tudo isso é devido à energia potencial gravitacional. Então, parte da energia potencial gravitacional vai para fazer a roda girar, parte da energia potencial gravitacional vai fazer a bicicleta transladar. Bom, e se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like. Espero, num futuro breve, trazer mais conteúdos envolvendo esporte, física e matemática de um ponto de vista mais acadêmico, para a gente poder entender a raiz das coisas, né? Não ficar simplesmente repetindo frases, né? Como aquela que a gente citou no começo do vídeo,
né, de que a bicicleta, de que tirar peso da roda é mais importante, mas que a gente entenda a fundo o porquê das coisas. Até uma próxima!